Como deixar de ser preguiçoso e desmotivado? Você sente que os dias vão passando e você está vivendo somente no modo automático? Tantas tarefas que poderiam ser feitas, tantas coisas interessantes você poderia estar fazendo agora, mas você está sem energia, está sem vontade, você até pensa em fazer, mas na hora de executar você fala: ah, não vou mexer com isso não, não quero fazer isso, não estou com vontade de fazer isso. Hoje nós vamos conversar como sair desse estado de estagnação e levar seu corpo, sua mente em direção ao movimento, em direção àquilo que você pode fazer. E acredite, você tem potencial para fazer muitas coisas, mas você precisa trabalhar na sua rotina, na sua alimentação, nos seus relacionamentos. São tantas coisas que podem ser mexidas que vão transformar esse estado de estagnação. Hoje vamos conversar sobre isso, como os seus relacionamentos, como a sua alimentação, como a sua rotina tem implicado nesse estado preguiçoso. E a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é que às vezes a gente tem o hábito, né, de falar assim: nossa, eu sou muito preguiçosa, ou fulano é tão preguiçoso. E a gente tem que entender que nós não nascemos preguiçosos, nós não somos preguiçosos. A gente rotula isso pra gente e acaba que a gente vai trazendo essa verdade, a gente vai acreditando nisso e não tira o nosso corpo desse estado. Mas a verdade é que a preguiça é um estado. Você não é preguiçoso, você pode estar preguiçoso, é completamente diferente. Então não acredite nessa mentira, você não é preguiçoso. O que acontece é que com o tempo a gente vai acumulando hábitos, vai acumulando situações que vai deixando o nosso corpo mais cansado, a gente vai acumulando tanta coisa que não é legal, que vai nos deixando nesse estado de preguiça, nesse estado de estagnação. E o primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês parece óbvio, né? Mas é óbvio, mas o óbvio ele precisa ser lembrado sempre, é a questão da alimentação. Um corpo que não é bem nutrido, ele não vai ter um bom funcionamento, ele não vai ter energia. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui para a gente ter um desempenho melhor, para a gente levar o nosso corpo a dar o melhor, a ter energia, é observar aquilo que a gente está alimentando, aquilo que a gente está consumindo. Porque uma alimentação rica, né, digamos assim, em fast food, em muito carboidrato, muito açúcar, né, talvez não vai favorecer, provavelmente não vai dar a energia necessária que seu corpo precisa para desempenhar melhor, para te ajudar nos demais funcionamentos do seu corpo mesmo. Então, a gente precisa, né? Você fala: nossa, mas você está falando de alimentação, achei que eu ia ouvir outra coisa. Não, eu vou dizer aqui coisas simples, mas coisas que de fato vão fazer diferença. Eu posso até dar um exemplo meu aqui. Eu sempre me alimentei comida saudável, eu sempre comi de verdade, digamos assim. Mas depois que eu engravidei e aí eu tive o meu filho, eu decidi buscar um nutricionista porque eu queria deixar minha alimentação mais certinha. Até mesmo porque eu sou uma pessoa mais magra e tinha a questão da amamentação, eu estava com medo de me sugar muita energia, né? Então eu falei: vou procurar um profissional para me orientar. E quando eu cheguei até o profissional, eu vi que de fato o que eu me alimentava eram coisas boas, coisas que tinham nutrientes, mas eu não estava alimentando nas proporções corretas. E foi muito interessante aprender sobre isso e ver que, por exemplo, eu comia muito pouca proteína. Não fazia questão de ficar comendo muita carne. E eu vi como isso fez diferença na minha energia, no meu organismo. E pensem só, quando a gente tem um filho, né, a mulher passa por tanta transformação, é uma loucura os hormônios, e ter uma alimentação adequada, ajustar as quantidades, ajustar ali o que eu estava alimentando, favoreceu muito para eu passar por aquela situação mais difícil ali naquele momento, né? Ajudou em várias coisas. Então, quando um corpo ele é bem nutrido, ele vai desempenhar melhor as tarefas que ele tem, sabe? Ele vai funcionar melhor. Então, o que eu digo aqui para vocês: olhe direitinho o que você está alimentando, quando você acorda, o que você come, se tem excesso de cafeína, se você está usando demais excesso de estimulantes, né, para poder aí ficar animado. Controle, veja o que você está alimentando, o que o que você está ingerindo mesmo. Não tem problema comer um fast food de vez em quando. O problema é quando isso se torna um hábito e você está ali com uma alimentação pesada e uma alimentação rica em açúcar o tempo todo. Então,
olhe direito aquilo que você está alimentando. E atrelado a isso é importante também o exercício físico. Eu disse aqui no início, né? Nós vamos tirar o nosso corpo da estagnação, da preguiça e vamos levá-lo a um movimento. O nosso corpo, ele é uma máquina, ele não foi feito para ficar parado. Então é importante que a gente se movimente, que a gente exercite. E quando a gente fala, né, em exercício físico, tem gente que liga muito assim, eu vou fazer o exercício físico para eu emagrecer, para eu ter um corpo legal. Eu não estou falando aqui de emagrecer, eu estou falando aqui de uma vida saudável. Então é importante você buscar algo que você goste. Não é só uma academia que é bom, tem um pilates, tem uma corrida, tem tantas atividades que você pode se encontrar, talvez uma luta, enfim, tem tantas atividades legais, então o ideal é você ir testando e vendo o que você gosta. Eu, por exemplo, a atividade física, ela fez total diferença na minha vida. Quem me dera eu tivesse ouvido a minha mãe quando eu era mais jovem, né, de fazer a atividade física. Minha mãe sempre me chamava, gente, para fazer, ela falava, vamos, vamos, e eu não gostava, eu preferia dormir do que ir fazer uma caminhada, sabe? E hoje a atividade física, ela faz parte da minha vida, graças a Deus, já tem uns anos que eu tenho feito, né? E hoje eu tô fazendo academia, não é uma coisa que eu amo, mas eu percebi que o resultado, o bem-estar que me traz é infinitamente maior do que eu falar que eu não gosto. Então a gente precisa estimular o nosso corpo e também a gente não tem que fazer somente aquilo que a gente gosta. Por mais que você fale assim, eu não gosto de nenhuma atividade física, mas o seu corpo precisa. E a gente não pode também ficar assim, eu não gosto, então eu não vou fazer. Então depois não reclame, né, dos resultados. A atividade física, ela libera tantas sensações, tantas emoções, tantos hormônios bons que vão favorecer no seu dia a dia, que vai te dar gás, vai te dar energia. É tão bom, é tão vital e não é você fazer atividade hoje que você vai se sentir bem, é ao longo do tempo, você vai ver que você vai dormir melhor, vai te trazer muito bem-estar. Então vale muito a pena você ligar essas duas coisas para te trazer energia e você sair desse estado preguiçoso mesmo. É uma boa alimentação e a prática de atividade física, seu corpo vai agradecer muito e a sua mente também, até porque o corpo e a mente tá tudo interligado. Então a gente precisa trabalhar com os dois para esse bom funcionamento e entender. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Você não é preguiçoso. Você não é. Você não tem que trazer isso para sua vida. Você pode estar no estado preguiçoso, né? Mas você não é preguiçoso. Uma outra coisa aqui que fez total sentido para minha vida é ter uma rotina. Ter uma rotina onde, como eu disse aí para vocês, a alimentação e a atividade física. Ter a rotina e incluir tudo isso no meu dia a dia fez total diferença, me fez ter mais propósito e disciplina, porque para sair da preguiça também a gente precisa ter disciplina. E como eu disse para vocês aí, às vezes até mesmo sem vontade de fazer o que precisa ser feito. A rotina, ela te dá um norte, ela te coloca ordem no seu dia a dia. Então, por exemplo, saber a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, a hora que você almoça, a hora dos seus lanches. Agora eu vou para o trabalho, agora eu tenho tal coisa para fazer, então é importante, a hora do exercício físico, é muito importante a gente ter essa rotina. E a rotina, como que ela é benéfica, sabe? A rotina não é para ser algo engessado, não é algo para te aprisionar. A rotina, pelo contrário, ela vai te libertar, ela vai te dar muito bem-estar, ela vai te dar de fato um norte para a sua vida. Então, tem até um vídeo que eu gravei aqui, vou deixar para vocês, para você não copiar a rotina do outro. O ideal é que você traga para sua rotina aquilo que faça sentido para você, que às vezes a gente fica preso, né, o que a gente vê na rede social, a gente vê uma pessoa ali, e lembrando que a gente vê fragmentos, partes da vida da outra pessoa, a gente não vê a vida da pessoa por inteiro, né, então a gente olha ali a vida da pessoa e fala assim, nossa, vou copiar, vou fazer exatamente como aquela pessoa tem, como aquela pessoa faz. Mas você tem que lembrar que a sua vida é diferente, que o seu estilo de vida é diferente, então você precisa fazer aquilo que se adeque à sua vida, ao seu dia a dia, certo? Então, assim, estabeleça uma rotina, estabeleça ordem no seu dia a dia. E por falar em ordem, um outro tópico que eu quero falar aqui com vocês é sobre a organização do ambiente.
Tem gente que não liga muito para isso, mas aqui em casa eu acho que faz total diferença. Um ambiente desorganizado parece que traz desordem para as demais coisas que eu vou fazer. Então é muito importante a gente manter um ambiente limpo, um ambiente organizado, eliminar excesso, sabe? Digo até mesmo de um guarda-roupa. Às vezes você olha o seu guarda-roupa aí, tem tanta peça que você não usa mais, tem tanta coisa inútil que só está acumulando ali, dá uma limpa para deixar o ambiente mais clean, mais arejado, dá uma olhada nos papéis, se tem muitos papéis ali em excesso, coisas que não fazem mais sentido, jogue fora, sabe? E isso se aplique para tudo na sua casa, um armário, deixe tudo limpo, deixe tudo em ordem, sabe? Um ambiente desorganizado, muitas das vezes ele pode trazer desordem. Eu não sei aí com vocês, me contem aí, mas aqui em casa parece que quando a casa fica um caos, parece que eu fico mais desorientada, eu fico, meu Deus, por onde eu começo, o que eu faço? Aí eu preciso respirar fundo para eu poder ver onde que eu começo e colocar as coisas em ordem. Então eu tenho aprendido aqui também, ainda mais com filho, né? A casa costuma ficar bagunçada mesmo, é super normal isso, é uma casa viva, né? Mas eu sempre tô ali colocando, na medida do possível, as coisas em ordem, porque senão eu fico desorientada também. Então eu sempre vou ali me organizando, criando mecanismos aí no dia a dia para eu deixar o meu dia mais leve, mais tranquilo e favorável. Então observe bem como que está o seu ambiente, jogue fora aquilo que está bagunçado, coisa velha, coisa quebrada, sabe? Potinhos que estão só parados ali, sabe? Aqueles potinhos que a gente vai deixando restinho de creme. Ai, gente, nossa, eu não sei vocês, como eu tô dizendo aí, mas isso, nossa, isso me incomoda. Às vezes eu pego tudo e saio jogando um tanto de coisa fora porque não faz sentido. O ambiente fica uma desordem, aquele tanto de acúmulo. Então limpe o ambiente, sabe? Limpar o ambiente vai limpar a alma, vai limpar o seu olhar, sabe? Então faz muita diferença, faz muito sentido. Faz sentido para você? Me conte aqui. O quarto ponto são relacionamentos tóxicos e excesso de informação que estão ali drenando a sua energia. Interessante, porque todas as vezes que a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, né, a gente sempre esbarra nessa questão de relacionamento, do meio que a gente está. Isso é muito interessante, como que faz total sentido que para a gente evoluir, a gente precisa realmente abrir mão de algumas relações. A gente precisa entender o que não está legal ali, de fato, ou diminuir a relação, né, o contato ali com a pessoa, ou até mesmo abrir mão, deixar ir, deixar partir, né, aquela amizade, aquilo que não faz muito sentido, né, para onde você quer chegar. E aqui não é diferente também sobre a questão da preguiça e os relacionamentos tóxicos. Por quê? Às vezes você tem uma amizade aí que o tempo todo fica falando, nossa, você é preguiçoso demais, nossa, você não faz isso, você não faz aquilo, aquela pessoa tá ali o tempo todo só te puxando para baixo, ela não faz nenhum comentário que te ajuda a evoluir, que te ajuda a crescer, sabe? Então, você não precisa ficar nesse meio, você não precisa ficar nessa situação o tempo todo, né? Aceitando amigos, pessoas ali do seu lado o tempo todo falando sobre isso. Então, escolha aquilo que você quer ouvir, saia um pouco do ambiente que está te deixando estagnada, que está te deixando preguiçoso, que não está te ajudando a extrair o melhor de você, que não está ajudando a você ter um potencial maior. Pessoas negativas, conversas pesadas, tudo isso suga energia, tudo isso puxa a gente para baixo. Então a gente tem que eliminar isso. E ainda dentro desse tópico, né, eu mencionei sobre o excesso de informação que está ali drenando a sua energia. Às vezes você está maratonando séries o final de semana inteiro, ou chega do trabalho, ao invés de descansar a sua mente de uma outra forma, você senta na frente da televisão e consome em excesso o tempo todo muita série, videogame, filmes, rede social, você tá ali buscando conteúdos vazios, conteúdos baratos, né, digamos assim, não tem problema a gente distrair, a gente buscar entretenimento, mas o problema todo, gente, é o excesso, sabe? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Ficar sentado na frente da televisão o tempo todo ou rolando ali o feed o tempo todo não vai te trazer energia, não vai te fazer levantar da cadeira e fazer
todas as coisas, a não ser que você esteja consumindo algo relevante, algo que vai te estimular a levantar da cadeira e falar assim, não, opa, agora eu vou arrumar minha casa, agora eu vou estudar, agora eu vou ler um bom livro, agora eu vou fazer várias outras coisas. Então a gente precisa observar aquilo que a gente está ingerindo, nós precisamos filtrar aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente vê o tempo todo, porque isso vai determinar muitas coisas na nossa mente, muitas coisas na nossa alma, sensações, sentimentos. Então, o que você está ouvindo? O que você está assistindo? O que você está comendo? O que você está fazendo? Vamos levar o nosso corpo ao movimento, tirar ele desse estado preguiçoso, sabe? E movimentar. Eu sei que tem situações da vida, né, que a gente tá assim, nossa, eu não quero fazer nada, mas assim, tem um momento que a gente tem que ter empatia com a gente, entender o momento que a gente está passando e se permitir ficar ali um pouco assim, né, parado, mas isso tem limite, entende? Porque se passar muito desse limite, você vira uma pessoa preguiçosa e você não vai fazer nada, você vai ficar estagnado, você vai deixar a sua vida ir passando e aquilo que você tem de potencial vai só minando, sabe? Eu tô aqui para te dizer, todos nós temos potencial. Todos nós temos potencial para evoluir, para crescer, para sermos pessoas de sucesso, sabe? Quando eu digo sucesso, eu não estou falando de dinheiro, sabe? Não estou falando de posses, mas estou falando de sucesso na vida mesmo, de conquistar aquilo que a gente quer, de ser feliz, sabe? Você não precisa ficar nesse estado preguiçoso, nesse estado até mesmo às vezes assim, ó céus, ó vida, não quero fazer nada, ai, não quero sair com ninguém, não quero ver meus amigos, sabe? Não dá. Busque boas relações, alimentação saudável, prática de atividade física, coloque a sua casa em ordem, elimine excesso, sabe? Excesso de todo tipo. Faça uma limpeza de dentro para fora, faça um propósito consigo mesmo de estabelecer aí que seja 30 dias ou mais, né? Para você estar colocando a sua vida em ordem, mude seus hábitos, mude seus hábitos. Só que você precisa dar um passo, não adianta você falar assim, ah, eu vou mudar. Eu vou mudar e não tomar uma atitude. Eu sei que no início, né, parece muito fácil assim, é muito fácil a gente falar, né, pare de fazer isso. Mas eu sei que o corpo, provavelmente, ele tá viciado ali em estar naquele estado. Só que a gente precisa acordar ele para a vida, a gente precisa acordar ele, lembrar que ele tem uma vida linda para ser vivida. Tem muita coisa interessante, muito mais do que ficar assistindo sua série. Pega um livro, vai ler livro, sabe? Nossa, é fantástico, mude a sua vida. Tem tanta coisinha que eu falei aqui com vocês que eu fui mudando e que eu tenho mudado, né? Eu tenho trazido vídeos aqui para vocês, muitas coisas que eu tô falando são coisas que eu já evoluí, são coisas que eu estou evoluindo e são coisas que eu ainda vou evoluir, né? Então tem pontos aqui mesmo que até mesmo a questão da atividade física é algo que eu falei com vocês que eu já faço há um bom tempo, mas é algo que eu tenho que estar sempre ali me lembrando, né? Olha, você precisa ir, olha, vai, porque dia de segunda-feira mesmo eu morro de preguiça de ir para academia. Eu penso assim, já são pensamentos que vão querendo me sabotar. Eu penso assim, nossa, a academia vai estar cheia, eu detesto a academia cheia. Nossa, aí eu começo. Aí, gente, quando passa, no final do dia, sabe? Eu já não tô ali com aquela vontade, eu nem vou, sabe? Então é algo que eu preciso ali o tempo todo tá me lembrando, tá colocando o meu corpo em movimento, porque eu sei que quando eu tenho a prática de atividade física, eu sou outra pessoa, meu ânimo é outro, sabe? Até mesmo quando eu estou naquele período, né, que toda mulher tem aí, é completamente diferente o meu comportamento, a TPM é outra, sabe? É muito diferente quando tudo isso tá alinhado, sabe? Então eu preciso buscar assim diariamente essa mudança. Eu te encorajo a evoluir, a buscar transformação, a buscar crescimento. Vamos juntos crescer, sabe? A evoluir mesmo. Me conta aqui nos comentários o que você faz quando você entra nesse estado aí de preguiça, o que você faz para poder sair dele, né? Até porque isso vai ajudar outras pessoas também. O que você faz? Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o descanso. É muito importante a gente ter hora, sabe? Para dormir. Eu sei que isso depende muito da rotina, da dinâmica do seu lar, da sua casa, das suas atividades, mas é importante você estabelecer um horário. Quanto mais cedo você conseguir dormir, melhor é. Em que sentido, né? Talvez aí ao invés de ir dormir umas 11 horas da noite e dormir
sei lá, umas 9, umas 10 e descendo um pouco esses horários. Eu, por exemplo, aqui geralmente eu dormia por volta das 10, 10 e meia da noite. Hoje, 8 e meia, 9 horas, no máximo 9 e meia da noite, para eu conseguir acordar às 5 horas, eu durmo esse horário. Mas para que isso aconteça, muitas outras coisas aqui em casa, eu preciso abrir mão. E assim, para mim, eu penso assim, o que eu fiz até esse horário eu fiz, o que eu não fiz eu não faço mais, eu jogo para outro dia, porque eu sei que eu preciso descansar, eu preciso de ter essa noite para dormir, sabe? Eu preciso dormir, gente. Eu preciso ter essas 8 horas de sono, 7 horas de sono, porque senão o meu corpo ele não aguenta tudo que eu vou viver no outro dia. Então é importante. E quando a gente dorme, tem até estudos que falam sobre isso, né? Da importância da gente dormir, da gente descansar. Quando a gente dorme, a nossa memória é outra, a nossa criatividade é outra, a nossa produtividade é outra. Então é importante a gente investir nisso também, organizar, ver a hora que você está dormindo. Por exemplo, às vezes você fala assim: "Ah, mas eu não consigo, eu vou deitar, mas eu não consigo dormir antes disso", mas começa desacelerando, apaga as luzes da casa, deixa mais aquela uma luz só acesa, sabe, sai da televisão, do celular, vai ler um livro, vai desacelerando seu corpo para você ir descansando, tirando estímulos para você ir relaxando e ter uma boa noite de descanso. E assim, gente, ficar livre, né, digamos assim, da preguiça não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Por exemplo, ah, pronto, acordei, hoje eu não estou preguiçosa. Não é isso, né? É uma construção, é o dia a dia, são hábitos saudáveis que você precisa ter no dia a dia. Busque essa mudança de dentro para fora, acredite quando vier pensamentos assim, ah, eu tô cansada demais, ai, que preguiça, ai, elimine esses pensamentos, sabe? Caminhe em direção ao seu propósito, caminhe em direção àquilo que você tanto quer. Comece com um passo, a mudança começa com um hábito, dia após dia, sem cobrança, mas mudando sempre, buscando a transformação sempre. No próximo vídeo, eu quero conversar com vocês sobre frases que a gente usa o tempo todo aí que pode estar te deixando estagnado, estagnada. Frases como, por exemplo, depois eu faço, ah, estou muito cansada. Então, no próximo vídeo a gente conversa sobre isso. Eu vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!